Quero que os irmãos entendam uma coisa nessa manhã. Viver a vida sem deixar a vida te levar. Existem uma grande quantidade de pessoas que estão vivendo a vida quase como o poeta desse tempo. Deixando a vida se levar, tem culto, vamos cultuar, tem isso, tem não sei o que. Pessoas que não têm uma predisposição para viver ou para fazer algo porque o Espírito Santo lhe conduziu. Pessoas como algumas adolescentes que estão aqui hoje, que foram arrastadas para vir na igreja e ainda assim não aproveitam a oportunidade para louvar a Deus, para orar, para entender o plano de Deus para suas vidas. Como eu disse, eu nunca estive pronto para pregar, irmãos. Mas só a graça de Deus concede a cada um de nós ser quem Ele quer que nós sejamos. Nós nunca seremos alguém por nós mesmos, porque você é tão pecador quanto a Dilma, quanto o resto do Congresso. Porque nós carecemos da graça de Deus mais do que a gente possa imaginar, e é só por ela que a gente ainda está vivendo. A vida sempre vai exigir de nós aquilo que nós não podemos nem imaginar. Mas se dermos isso a ela, viveremos como ninguém jamais imaginou que nós pudéssemos viver, simplesmente porque ninguém acredita em nós. Ninguém acredita em você, além de Deus. As pessoas olham para a gente e falam assim: coitado, olha a roupa que ele está. Olha o emprego dele. Olha quem ele é. Dificilmente alguém olha para alguém que é realmente de Deus e fala assim: não, esse é uma pessoa bem-sucedida. Porque eles olhavam assim para Jesus. E eu queria chamar a gente para mergulhar nesse texto e ver que nós estamos sendo cobrados, né? Aí a Bíblia falou em uma outra versão, provado, né? Foram desafiar Jesus, mas nós somos cobrados ou temos a oportunidade de mostrá-los a graça de Deus? Quando as pessoas nos cobram alguma coisa, e elas estão sempre fazendo isso, seja financeiramente, pelos impostos, socialmente, pelas ações justas que enquadram, né, as convenções sociais, ou espiritualmente, pela demonstração de milagres e prodígios. Nós sempre seremos cobrados, seja pelos mais próximos ou pelos mais distantes. Mas, como foi com Jesus, no texto agora que a gente está vendo de Mateus 22, precisamos estar prontos, sábios, para responder com mansidão, como a palavra diz, a todos quanto nos perguntarem o quê? A razão da nossa existência. Qual é a razão da sua existência? Jesus fala para eles simplesmente o seguinte: olha só, dinheiro você dá para quem fez o dinheiro, agora a mim você me dá o que é meu. Você sabe o que Deus está te cobrando nesse texto? Ou nesse dia, nessa manhã? Deus não está interessado no seu dinheiro, irmão. Acabou de vir aqui, ó. Por isso que no início eu falei que tem que tomar vergonha na cara e participar do projeto. Porque tem muita gente aqui achando que é só mandar o dinheiro para pagar o professor, para comprar o lanche. O seu dinheiro você pode pagar os impostos. O seu dinheiro você pode dar de oferta. Mas a sua ação é o que Deus quer. Deus quer, através do Espírito Santo de Deus, falar através da sua boca, como testemunho que a gente ouviu aqui mais cedo. 7 anos, graças a Deus que se converteu, né? Mas 7 anos para deixar o Espírito Santo usá-la na praia, no hospital. Espero que o próximo passo seja lá no morro. Mas e você, irmão? Na verdade, nós somos abandonados. Não, desculpa, segundo ponto. Somos abandonados ou abandonamos os outros? Todos aqui vivemos só enquanto nós podemos.
quando nós éramos bebê, totalmente dependente, criança dependente, adolescente, a gente já começa a visualizar alguma coisinha, e quando fica jovem, sozinhos para enfrentar o mundo. E as primeiras pessoas que nós abandonamos são as que mais nos amam. Jesus, ele vai como criança, adolescente, jovem, praticamente até a idade adulta, no seio familiar, convivendo com a sua família, demonstrando que os seus pais não eram seus inimigos. Jesus mostra depois ao contrário, ele sai do seio familiar e acha que ele vai andar sozinho pelas ruas da Galileia. Ele chama mais 12 pessoas comuns como eu e você. Para quê? Para compartilhar, para partir o pão. Mostrando que sozinho nós não somos nada, irmãos. Assim como eu sozinho lá no morro. Agora, se o corpo de Deus for, é a outros 500. Se a igreja for, o que a Bíblia diz? As portas do inferno. Mas contra o missionário, irmãos, está cheio de história aí. E história muito parecida com o que a gente está vivendo agora. Um amigo meu viveu na Colômbia. O diabo não muda os seus métodos, irmãos. E um deles é fazer com que você viva sozinho, com os seus pecados, com as suas angústias, com a sua solidão, para que ele fale assim, não, esse irmão da igreja, para que ele fale assim, não, eu sou obrigado a ir da igreja, mas eu vou lá e não vou fazer nada. Eu vou lá e não tenho pedido de oração, como se tudo estivesse bom. Eu vou lá e não tenho nenhum agradecimento, como Deus não tivesse feito nada. E aí eu falo direto que a Vitória, minha ovelhinha querida, que está ali. Vitória, Deus tem um propósito na sua vida, Vitória. Aproveita esse momento. Louva o Senhor. Peça a Ele. Ele pode mudar toda a sua vida e fazer de você quem você jamais imaginou que pudesse ser. E pode fazer isso também na vida de cada um aqui, irmãos. Mas quando nós formos cobrados, a gente precisa estar pronto para atender o chamado de Deus. Porque se eu fosse perguntar aqui por que não foi lá, cada um ia inventar uma desculpa. Só que o Espírito Santo, eu ensinei isso às crianças, a função do Espírito Santo, que é traduzir a Deus ao nosso português, principalmente, né? Essa língua aí tão difícil. Mas a sua desculpa para Deus, o Espírito Santo fala simplesmente assim, ó, não quer nada com nada. Esse aí só vai para o culto mesmo, só vai entregar a oferta. E ai do Senhor se não fosse a sua misericórdia, porque o diabo já tinha peneirado ele. A Bíblia fala que o diabo não quer prejudicar a gente não, o diabo não quer defamar a gente não, irmãos. O diabo não quer acabar com o projeto ou com a missão. O diabo quer peneirar a sua vida. Sabe o que é peneirar, se você traduzir? Quem faz bolo aí ou mexe com obra, viu como é que sai lá embaixo a farinha ou a areia? É isso que o diabo quer fazer com a gente. E a gente ai, português, ajuda aí, Espírito. Nós não estamos preparados para ser nem provado. Nós não estamos preparados nem para o mínimo do caminhar com Deus. E se você continuar sozinho, nunca vai estar preparado. Ajunta alguém na sua casa, ajunta alguém no seu trabalho para orar, principalmente por você e por nós. Uma das coisas mais difíceis que eu tive hoje, essa semana, para explicar, é que alguém faz alguma coisa sem querer nada em troca. E eu não estou falando de alguém do mundo, não. De crente.
Sabe, de você falar assim, mas quem que eu posso falar? Quem que você pode falar que faz alguma coisa sem pedir nada em troca? E quando você vai explicar isso para o mundo, irmão, é pior ainda, porque para o mundo, a igreja é aquela que você liga a televisão e o cara está gritando que você tem que dar para ser abençoado. É essa a igreja que eles conhecem. Que você precisa pagar e tudo tem dinheiro. Que o pastor tem um helicóptero, sei lá se é pastor, se é bispo, não sei, só. Que tem um carro blindado, que anda com homem armado para se... Tipo Jesus, né? Talvez deve dizer até que os discípulos andavam ali com alguma coisa para Jesus, para proteger Jesus. E por último, meus irmãos, somos recompensados ou agraciados? Porque tem gente que só faz alguma coisa por recompensa, certo? Então eu vou fazer para Deus me dar. Ou você é agraciado por Deus, pelo carro que você tem, pela mãe, pelo pai que você tem. Irmãos, Deus não deve nada a ninguém. Deus não vai ficar devendo nada. E as maiores recompensas que Ele tem para nós são eternas. A vida que vivemos hoje respalda a que viveremos na glória com Ele. As lutas que temos hoje galardoarão a vida eterna. E a fidelidade que nós temos hoje ao Evangelho nos aproxima tanto de Cristo, a ponto de nos deixarmos preparados para viver eternamente com Ele. A pessoa que não consegue hoje cumprir o mínimo que o Evangelho pede, não está preparado para viver com Cristo. Não porque seja impossível, mas porque ela não quer. Porque acha que, igreja, não sei o que, eu vou lá para o morro, eu vou fazer isso. Porque a Bíblia fala que todos somos chamados. E que é Deus quem te capacita. Você acha que eu tenho pedagogia para ligar? Vamos fazer uma pergunta direta agora com a Cleide, com a Rosa, com a irmã Inês. Você acha que eu tenho preparação para lidar com, eu não vou citar o nome das crianças que está gravando, mas com as piores crianças? Tem não, irmão. Se Deus não nos capacitar, se Deus não me capacitasse, eu seria tão mal quanto eles são. Precisamos, irmãos, reconhecer que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos, principalmente para nós o servirmos. E não é para nós servirmos a Deus como um coitadinho que não sabe nem como chega à igreja, como um coitadinho que só vive pedindo oração, como um coitadinho que não sabe nem o porquê que está orando, porquê que veio aqui hoje. Precisamos de poder e de autoridade do Senhor para sermos quem Ele quer que nós sejamos, para que o mundo veja em nós a luz de Cristo. Porque contrário a isso, irmão, você é o mesmo que um pastor da Universal que rouba. Você é o mesmo que alguém do Congresso Nacional que rouba. Difícil não é você pregar a palavra de Deus. Difícil, no caso para mim, né? Difícil para mim não é pregar a palavra de Deus. Não é dizer das artimanhas de Satanás. Eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa essa semana que o diabo quer matar ela e Deus está falando assim, não, calma aí, vou dar mais um tempinho. E falar isso para alguém que convive com a morte, matando, que é o diabo, que é o plano do diabo para a vida dele aquele, mas que Deus tem um outro plano, um plano muito melhor. Para mim, irmãos, foi muito fácil. Difícil foi explicar para ele que tem crente que é adúltero.
porque isso não entra na minha cabeça. Difícil é você explicar que tem crente indolente, tem crente que rouba, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que você acorde, porque eu não vou pedir oração aqui, que eu já tenho pedido, ó. Vocês lembram? Quando que eu comecei a orar? Porque na minha visão, e eu estou falando na minha visão, as coisas iam piorar quando? Quem lembra aí que eu sempre estava falando? Depois das Olimpíadas. Lembra que eu fui lá na igreja, lá no Pico do Morro, orar? Pedi aquela igreja para a gente formar um grupo de oração comunitária com os pastores e líderes daquela comunidade. Alguém veio lá orar? Ou alguém daqui também foi lá? Porque é muito fácil a gente falar que chamei o pessoal da igreja para orar e o pessoal não orou. Agora o diabo, irmão, está incessantemente pedindo a Deus o nosso projeto, a nossa missão, a nossa igreja e a sua vida e a minha vida. E Deus fala, sabe o quê? Não, só mais um pouquinho. Ele vai se converter. Eles vão acordar. Eu ainda acredito. Deus acredita em você, mesmo que nem você acredite. E eu quero que você reflita profundamente. Os líderes dessa igreja, se nós não estamos tendo uma oportunidade, se nós não estamos sozinhos nessa luta, e se a graça de Deus não nos basta. Que Deus assim nos abençoe e faça de cada um de nós a pessoa que Ele quer que nós sejamos, para a glória do seu nome. Amém.